queridíssima e maravilhosa doutora Liliane Opperman, bem-vinda. Obrigada. Prazer. Sempre uma honra estar aqui. Nossa, porque hoje é uma aula, hoje é um assunto importantíssimo, principalmente para as mulheres, não é verdade? Principalmente, mas homens também não podem ser descartados. Eles também não podem bobear. Mas até nos nossos fatos ou fakes, a gente vai falar dessas questões hormonais, né, doutora? Sem dúvida. E o nosso tema de hoje, gente, é osteoporose. E é engraçado, quando a gente é jovem, a gente não se preocupa muito com isso, né? E deveria ser uma preocupação, né, doutora? Na verdade, a perda óssea ela já pode acontecer até na infância. É. Principalmente relacionado ao uso de alguns medicamentos, sedentarismo e sempre é algo que se preocupa depois, quando já lá na frente começa a doer ou já faz um exame, mas a nossa massa óssea, né? Nosso pé de meia ósseo é construído durante toda a juventude. Até que idade? Até que idade? Porque assim, existem os osteoclastos e os osteoblastos. Tá. Todos os dias, os osteoblastos constroem novas células ósseas e os osteoclastos retiram as velhas. Tá. E isso tem que estar num balanço. Sempre um balanço onde aquilo que se repõe é igual ao que se retira. A partir do momento que começa a ter esse desbalanço, quer seja pelo fator idade relacionado à baixa de hormônios ou ao estilo de vida da pessoa, sedentário, com baixa ingesta de cálcio, por N motivos, esses osteoclastos, eles têm atividade maior e aí tem muito mais reabsorção óssea do que construção óssea. E aí a gente já está falando de um processo de osteopenia que pode aí evoluir para uma osteoporose. Então vamos começar com o nosso fato ou fake. Mandem mensagem, estamos ao vivo no @VocêBonitaTV. Olha lá. Primeiro, fato ou fake? A osteoporose e a osteopenia são praticamente a mesma coisa. Fake. Não são. E é interessante a gente desmistificar, embora uma possa predispor a outra, mas a osteopenia, ela é uma condição clínica desfavorável que ainda não é considerada uma doença, onde já existe ali uma perda óssea que precisa sim já de tratamento, de mudança no estilo de vida, mas a osteoporose ela já é uma doença reumática já instalada, que precisa fazer o tratamento para parar de progredir e principalmente tentar repor e evitar todos os riscos decorrentes disso. A gente vai falar mais para o final da pauta uma maneira de identificar tudo isso. No entanto, doutora, eu queria te perguntar, como iniciam então os sintomas, as queixas? É de fato com dores? Ou o que mais que está envolvido aí para as pessoas até pararem para pensar se pode ser já um início, então, com uma osteopenia? Eu acho que mais até do que a gente falar de sintomas, a gente pode falar de fatores de risco. Ok. Porque os fatores de risco, muitas vezes a pessoa não sente, mas ela identifica e ela já vai atrás desse diagnóstico ou do descartar desse diagnóstico. Então, mulheres caucasianas, brancas, de baixo peso, asiáticas, sedentárias, próximas do período da menopausa, ainda que não tenham dores, é um indicativo de rastreio. Quem tem, por exemplo, parentes já que já se sabe de fratura ou de osteoporose ou de osteopenia, porque tem um componente genético envolvido. Quando já existem sintomas, já existem dores, significa que possa já estar no estado de progressão. Então, eu não orientaria o alerta a ser baseado em sintomas, mas sim nessa identificação e no conceito do exame preventivo, que como a gente faz o de mama, o de prevenção do colo do útero, a densitometria ela entra como exame preventivo também. Então já vamos ficar atentos, né? É importante pensar realmente nos casos aí de risco. Próximo, fato ou fake, olha lá. Fato ou fake? A osteoporose é uma doença silenciosa e pode sofrer influência genética. Fato. É fato. Silenciosa, porque quando vai manifestar algum sintoma ou algum sinal importante, por exemplo, tem muita gente que vem a descobrir depois que tem uma fratura espontânea, uma fratura de uma vértebra, aí fica naquela dúvida, né? Caiu porque e por isso fraturou ou fraturou e por isso caiu? Tá.
Mas a influência genética, só para você ter uma ideia, já foram mapeados 54 genes relacionados à reposição de massa óssea e dentre eles 14 variantes relacionados à perda óssea. Nossa. Então é possível fazer um rastreio genético. Quem não puder fazer esse rastreio é só olhar para a sua descendência, olhar para os ancestrais, para a mãe, né, para as pessoas que já passaram por isso, para que não seja essa coisa silenciosa e avassaladora. Porque realmente compromete qualidade de vida a longo prazo e riscos, né? Riscos. Grandes de fraturas, bem difíceis depois de tratar, né? Muito difíceis, principalmente quando já está numa idade avançada, porque a pessoa mais idosa, ir para uma cirurgia já é um risco, né? Verdade. E muitos acabam com a qualidade de vida e podem até vir a óbito depois de ter tido uma fratura, que precisou de uma internação, com todas as questões envolvendo hospitalização, contaminação, tudo que a gente já sabe para um paciente idoso que é vulnerável. Então a prevenção é sempre o melhor. Tá aí. Tem mais fato ou fake, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Fato ou fake, pacientes com osteopenia e osteoporose não podem praticar atividade física. Fake. Que bom. Inclusive, podem e devem. A massa muscular, ela é um fator de estímulo para a massa óssea e um fator de proteção. E as pessoas, elas acabam ficando mais sedentárias. Aí tinha aquela dúvida que o pessoal tinha, que sobre o exercício precisa ser muscular ou precisa ser aeróbico com impacto. Ambas as situações estão corretas. Claro que dependendo do impacto e da faixa etária, pode ter alguma contraindicação específica, mas o próprio caminhar, o próprio fortalecer, que não precisa ser uma academia com peso, exercícios simples, usando o próprio corpo, pode ajudar nesse estímulo ósseo. Olha só, importante, porque quando a gente fala da prática da atividade física, e principalmente algumas que envolvem, então, o impacto, como você citou, a corrida, a gente, eu acho que quem já tem, enfim, um diagnóstico, já sabe que tem uma osteopenia, que pode virar osteoporose, a pessoa até tem um receio da prática, com medo de, numa situação até corriqueira da atividade física, ter uma lesão, ter uma fratura, né? Mas por isso, então, de repente, uma musculação para fortalecer bem a parte muscular é importante, doutor? Exatamente, porque aí fica o exercício perfeito. Um para ajudar no condicionamento respiratório, tendo aquele impacto, né, aquela ação do pisar, do peso ali sobre as estruturas e aquilo estimulando uma massa óssea. E a musculatura fortalecendo tudo isso. Tá aí. Esse é o ideal, o mundo ideal. Não dá para parar, gente. Tem mais fato ou fake, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Fato ou fake, a osteoporose e a osteopenia só acometem mulheres. É fake. Então, a gente pode falar sim que acomete mais mulheres, em torno de 4 mulheres para um homem. Então, a cada um homem que tem osteoporose, existem 4 mulheres também com essa doença. Olha só. Por questões relacionadas a hormônios, né? Então, por exemplo, a mulher na menopausa, ela sofre uma queda brusca do hormônio estradiol. O homem já não tem essa queda brusca. O homem já tem uma musculatura maior, ele já tem uma densidade mineral óssea por conta de toda a sua estrutura maior desde sempre, essa tendência, né? Claro que existem mulheres e homens, biotipos, enfim. Mas é algo que pode ser investigado também de rotina para homens com histórico familiar, homens que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas, no geral, que fizeram cirurgia bariátrica, que têm desabsorção e muitas vezes não fazem ali um acompanhamento, uma suplementação, tem que fazer um rastreio. Uso crônico de corticoide. Também. Uso crônico de anticonvulsivante, né? Homens, mulheres que façam uso de anticonvulsivantes crônicos. Estados de perda de peso rápida também, não envolvendo uma cirurgia bariátrica, uma pessoa que perde peso muito rápido, precisa dessa investigação. A anorexia, bulimia, né, os transtornos psiquiátricos relacionados à baixa de peso, à não ingesta. Também. Isso, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, que a paratireoide é a glândula muito responsável, né, o paratormônio,
com a questão óssea Tá. e a vitamina D, né? Ah, então níveis baixos de vitamina D também podem comprometer. Podem, importantíssimo. Hoje é difícil você achar uma pessoa que não faz a reposição e que naturalmente a gente vai dosar e já tem um nível normal de vitamina D. Eu tenho pacientes que têm, mas é muito difícil. É difícil. Quanto que você consideraria hoje, doutora, um padrão assim adequado de vitamina D? Porque é uma discussão isso, né? Isso. Porque não precisa também ser tão alta. Ela tem que estar dentro de uma faixa. Os valores considerados normais pela maioria dos laboratórios é acima de 30 para pacientes idosos e acima de 20 para pacientes que não têm nenhuma comorbidade. Mas isso focando em doença ou não doença. Tá. Como o meu foco não é apenas o não estar doente, mas o estar com reserva, o estar com performance, o estar com vitamina D para proteção de uma série de outras doenças, eu tento que fique acima de 40, não ultrapassando em torno de 70, 80. Mas tem médicos que mantêm até acima de 100. Eu acho complicado. Eu quis perguntar para a doutora, porque eu sei exatamente esse seu ponto de trabalhar para a prevenção. Então, às vezes a gente vai ler os exames, ou mesmo quanto o laboratório coloca ali do que é considerado, claro, dentro, né? Pensando, vocês sabem, né? Isso eu acho que até valeria uma pauta um dia. Vamos fazer. De onde vem esse número, né? Que os laboratórios consideram normal? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode um dia comentar aqui no programa para você explicar, porque é uma média de toda a população, né? Isso, e geralmente as pessoas que fazem exame são as pessoas doentes, né? Então, a média da população que faz exame, não é nem a média da população total. Porque quem está muito bem também não faz exame. Também né? não. Então, tem. Ai, é uma discussão muito boa. Agora sim, ainda falando da questão da vitamina D, então você acha que pensando em homens e mulheres, se tiver acima de 40, entre 40 e 70, tá legal? Isso, claro que a gente não olha somente para a vitamina D, a gente olha para a ingesta de cálcio, a gente olha também para a suplementação da vitamina K2. Eu vejo muita gente tomando por conta só a vitamina D3 e não se atenta à suplementação da K2. E isso pode predispor a calcificações em outros locais que não os ossos, né? Pedra. Então, isso é muito importante. Então, a suplementação ela estar em harmonia. Eu vou tomar só vitamina C ou só vitamina D. Os horários, o que pode com o que. Nessa pauta a gente pode, inclusive, falar isso. Ó. Já está nós. Vamos falar do fato ou fake aí dos exames, laboratórios, suplementações, tudo junto, um super papo. Mas ainda tem mais fato ou fake, olha lá. Olha esse, hein? Fato ou fake, o uso prolongado de corticoides, então, pode estar associado a osteopenia e osteoporose. Fato. É fato. E aí, a gente tem que falar de corticoide desde aquela pessoa que tem uma asma, bronquite, uma rinite e que toma por via das dúvidas, né? Sempre tem as crises, mas a gente vê muitas pessoas que fazem uso crônico de corticoide nasal, acreditando que aquilo não vai ter um impacto sistêmico e não só pode alterar, desde o assunto que a gente está trazendo hoje, que seria a questão do osso, mas também pode gerar fadiga adrenal. Sério? Por quê? Porque quando você faz uso de corticoide, geralmente as pessoas usam e suspendem. E toda suspensão de corticoide, ela tem que ser um desmame. Para quê? Porque o nosso organismo também produz o cortisol. Então, o cortisol em excesso é ruim, o cortisol em falta também é ruim. Então, às vezes, até esses que as pessoas usam que acabam viciando, não é? Pode ser um problema. Não, e às vezes as pessoas nem comentam na consulta, já virou tão habitual o vidrinho, né, com o produto para uso nasal, que aquilo é como se já se fosse o pão nosso de cada dia no iFood. Doutora, todos aqueles, então, medicamentos nasais que desentopem muito rápido, que mexem com essa parte, né, até da circulação e etc., são perigosos. Não todos, alguns são à base de vasoconstritores, outros têm uma ação bactericida, mas principalmente os que tiverem aquela coisa que termina em zona, em ona, que tem a ver com uma cortisona.
esses aí. Mas é bom conversar com o médico, Verdade. avaliar o tempo de uso, porque as pessoas vão no médico, o médico indica, elas entendem que aquilo é ad eterno. Não, e dá para comprar tranquilo. Isso, não tem exatamente, receita, é um problema né? sério. Isso é um problema. Agora, quem também vive em estresse crônico e produz muito cortisol, né, que é o hipercortisolismo endógeno, não é nem porque você está usando, você está produzindo por conta de muito estresse, também tem impactos na massa óssea, tem impactos na nossa vida. Olha só. Né? O cortisol ele é importante na quantidade exata. Em excesso é ruim, na falta também. Tem que fazer os exames, tem que conversar com o médico. Sem dúvida. Agora, esse fato ou fake também é bem legal. Quer ver só? Fato ou fake, o exame preventivo de densitometria óssea favorece o diagnóstico precoce da osteopenia e da osteoporose. Fato. É fato. Fato. E através da densitometria, a gente consegue quantificar a massa de lombar, de fêmur, de rádio. Olha só. Consegue observar um padrão comparativo, né? Então, a pessoa que tiver uma conduta de fazer periódico, né, anual ou a cada 2 anos, Vocês vão. para poder observar como que está indo. Ele é de acordo com a faixa etária, essa densidade mineral óssea. Tá. E esse mesmo aparelho faz a densitometria de corpo inteiro, que é considerado padrão ouro para análise de composição corporal, da gordura, de músculo, de Que gordura legal. interna. É bem Então, completo. É o mesmo aparelho que já faz tudo isso. Então, olha que bacana. A doutora vai mostrar pra gente tudo isso nessas imagens aí gravadas lá na clínica dela. Vamos acompanhar. Boa tarde, eu sou a Marisol, técnica em radiologia. Vou falar para vocês hoje a respeito do exame de densitometria óssea. Esse exame ele é para avaliar a densidade mineral do osso, identificar se o paciente ele possui osteopenia ou osteoporose, tá? Os segmentos que nós utilizamos para a realização desse exame é a coluna lombar, o fêmur e, em alguns casos, o antebraço. Lembrando que o médico também pode solicitar a avaliação de massa corporal, então nesse caso nós realizamos o exame do corpo inteiro, né, para avaliar massa magra e gordura. Ele é um exame não invasivo, demora em torno de 20 minutos, o paciente ele não precisa estar em jejum, ele pode vir até a clínica ou o hospital com uma roupa confortável. A única contraindicação para a realização do exame é em pacientes gestantes devido à radiação que é emitida, né? É uma baixa radiação, porém para pacientes gestantes é contraindicado. Tá aí, obrigada! E é legal a gente poder mostrar, né, ao vivo, enfim, com as imagens, porque é algo assim, que é feito de forma fácil, né? Simples, não invasivo. Exato, temos informações muito importantes. Não só com é ele. como uma Tomografia. ressonância, tomografia, algo que você tenha que entrar, porque muitas pessoas têm fobia, passam mal, precisam até, às vezes, ser sedados para fazer um exame. Então, é um exame simples, com o céu livre, praticamente passa como se fosse uma régua, digamos assim, medidora. Que legal. E entrar as imagens, acho que não entrou. Ah, não, acabou não entrando, Gláucia? Mas é super simples. Então vamos... Ah, não, a doutora disse essa daí é a que a Gláucia tem separada. Então, pra gente ter os níveis... Sim. Isso é o que o exame nos indica. Isso. Então, Tá. a gente vai falar aqui de algumas possibilidades. Quer colocar aqui grandão? Por favor, pode ser Carica, também. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue O colocar. bom da gente vir aqui que eu percebo que eu preciso ir no oftalmologista. Ai, tô na sua, doutora. Olha lá. Então, aqui a gente está vendo uma imagem de uma osteopenia, aqui de um paciente em torno de 50 anos, onde a gente vê que aquela bolinha que está marcando o alvo ali no gráfico, ele já está saindo do amarelo para o vermelho, Tá. que é um sinal de alerta já de osteopenia. Então, ainda está no amarelo. Tá. E aí esse paciente, a gente precisa entender os hábitos de vida, mudança na alimentação, na prática de esportes, avaliação de sobrecargas, para que ele possa recuperar essa massa óssea. E não evoluir para, que é o próximo, a osteoporose. Olha só. Que aí a gente já vê, aí um paciente entre 50 e 55 anos, com um gráfico já lá no vermelho, já existindo aí uma perda importante dessa densidade,
já necessitando aí de um tratamento, muitas vezes até injetável. Existem algumas injeções para o tratamento que podem ser feitas em períodos, tá? Medicamentos por via oral que podem ser feitas mensais, que é um comprimido por mês. Então, hoje a gente tem uma gama de tratamentos aí, além dos suplementos, do cálcio, da vitamina D, né, do magnésio, do silício, né, de toda essa combinação para que a gente tenha essa densidade boa. A soroterapia é uma possibilidade, doutora, para aumentar essa absorção? Porque muitas vezes vocês já comentaram aqui em algumas pautas, dependendo da idade, senhoras, senhores, enfim, acabam absorvendo menos a questão do cálcio, eliminando na urina. E aí, por mais que você suplemente, aquilo está indo embora. Então, assim, uma soroterapia pode ser uma... O bom da soroterapia é que a gente também coloca nutrientes importantes para o intestino. Por exemplo, a soroterapia envolvendo glutamina devolve para essa célula intestinal uma melhor capacidade até de absorção. Ai, que legal! Né, com o uso também de probióticos, porque não adianta às vezes a gente focar no que o paciente precisa ingerir. A gente precisa garantir que ele vai absorver e distribuir. Que aquele nutriente vai chegar onde precisa e vai cumprir a função dele. Quer seja uma construção muscular para um aminoácido, ou a própria massa óssea, ou uma vitamina, ou um silício para o colágeno, para o cabelo, para tudo isso. Muito bom. Vamos colocar agora uma imagem, só para o pessoal de casa ter ideia, quando a gente tem, então, um resultado de exame, né, normal, dentro do que é o esperado. Ah, é diferente, hein? Aqui a gente tem uma imagem do fêmur, nas outras a gente mostrou, mas você vê que o gráfico, a bolinha lá apontando o alvo, ela está bem no amarelo e bem acima da linha. Tá. Então aqui um paciente normal que vai precisar fazer com um espaço de tempo muito menor um próximo exame. Nesse exame a gente avalia fêmur, a coluna lombar e também o antebraço. Tá. Por quê? Porque às vezes um paciente que tem uma artrose pode ter uma densidade até aumentada e aí ela pode falsear como um normal. Entendi. Então aí vem o exame do antebraço para que a gente tire todas as dúvidas. E aí tem mais este aqui para mostrar para vocês, que é a questão da composição que você disse, que a máquina também faz isso. Olha que legal. Porque aqui a gente começa a ver, inclusive, se está faltando uma musculatura e já fica fácil de fazer esse prognóstico, esse tratamento, né? Nossa, ali onde a gente vê o amarelinho é toda a gordura. A gente tem um paciente rígido à esquerda, um paciente obeso à direita, com toda a gordura, que é o amarelo, né, representando ali todo no subcutâneo, inclusive visceral. Quando você olha na barriguinha, você vê ali ainda uns amarelos. Um predomínio de gordura do tipo ginoide, que a gente vê, né, que é aquele aspecto mais glúteo, que é até melhor do ponto de vista cardiológico, né, do que o androide. No outro, a gente já tem um paciente bem distribuído, né, com aquele biotipo mesomorfo, com a gordura bem distribuída, a massa muscular bem distribuída. O azul mostra o osso, o amarelo a gordura e o vermelho a musculatura. Que interessante, doutora. Muito legal, hein? Muito interessante. Uma tecnologia que vai dar muitas respostas. Perguntinha do público, então, na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Clara, um beijo. Tem como reverter a osteoporose? Tem como impedir a progressão e fazer algum tratamento. Na verdade, quando a gente fala de impedir, equilibrar aquilo que eu te expliquei dos osteoclastos e osteoblastos. Tá. É possível melhorar essa massa óssea? É difícil? Muito. Não é, para a medicina não existe nada nunca e nem nada sempre. Tá. Então, assim, é possível, requer um tratamento especializado, tá? Tem que descartar outras doenças aí reumatológicas, outras causas. A idade do paciente é um fator importante para esse prognóstico. Se for um paciente mais jovem, né, que passou aí por uma quimioterapia, é possível sim. Então, tudo depende da individualidade de cada paciente. Perfeito, doutora. E tem mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Isa. Um beijo. Quem fez quimioterapia tem risco maior, então, de osteopenia e osteoporose, como você estava comentando? Tem, não só pela própria quimio, mas dependendo do estado nutricional que esse câncer pode ter deixado essa paciente. Mas é aquela coisa...
A gente, quando pega um paciente oncológico, você tem que nutrir ele de todos os aspectos, devolver essa vitalidade, olhar o que foi perdido, restaurar. O nosso corpo, ele é perfeito e a nossa capacidade de restauração é muito grande também. Então, é sempre possível melhorar com acompanhamento e com a mudança no estilo de vida de uma forma definitiva. Porque se você fizer uma mudança provisória, melhorar e voltar ao que era antes... vai ter piora. Tá aí, doutora, obrigada mais uma vez, adorei, vou deixar o contato sempre. Claro que a doutora também responde as perguntinhas que chegaram no nosso Instagram. No dela, vocês já podem entrar em contato para saber mais, então, até dessa tecnologia lá da clínica da doutora. É o @doutora Liliane por extenso. Não é abreviado, hein, gente? @doutora Liliane por extenso. O site doutoraliliane.com.br. Vocês já acompanham mais. E daqui 15 dias ela está de volta. Vamos ver se a gente pensa nessa pauta, então? Vamos. Acho bem interessante. Obrigada, Sensacional. viu? Um beijo, doutora. Até a próxima. Até a